Mas nessa questão da oficina de escrita que tu falou, que tu montou, por exemplo, se eu nunca escrevi nada e vou lá para aprender, o que eu vou aprender lá? Certo. Nós trabalhamos lá, então, algumas dessas técnicas, né? Eu proponho alguns exercícios ali para o pessoal escrever. Tem alguns participantes que não escrevem, que vão, assistem, participam dos debates e não levaram uma linha. Por quê? Porque eles explicam assim, não, eu estou aqui porque eu quero aprender a ler melhor. Então esse é um outro aspecto também interessante da oficina, porque nem todo mundo tem a pretensão de escrever ou de se tornar escritor, né? Mas daqui a um pouco tu está lá melhorando a tua leitura. No momento que tu começa a entender como um escritor que tu gosta escreveu, como que ele percebeu as coisas, o mundo, tu te tornas um leitor melhor, né? Algumas pessoas têm lá uma colega lá que ela sempre escreveu poesia. E ela chegou lá e disse, olha, eu escrevo poesia. Não, tudo bem, porque a crônica ela pode ter uma linguagem poética, pode ter a prosa poética, né? Tudo é poesia. Não, mas eu escrevo a poesia aquela ali, com versos, com métodos. Bom, mas a proposta aqui é a prosa, não é? É o texto narrativo, que tu vai contar uma história, tu vai apresentar uma opinião, uma tese, tu vai colocar essa tua linguagem poética. E ela no começo, né, não conseguia, quando ela começava, ensaiava uma, duas frases da crônica, daqui a pouco ela estava rimando e colocando versos. E agora já está melhorando, já está partindo por uma prosa, está conseguindo criar uma história com início, meio e fim ali, está ficando interessante. Então as próprias pessoas percebem e os participantes colocam muito de si nessa sua escrita, porque escrever, eu digo para eles lá, né, escrever o óbvio, não que o óbvio não seja filho de Deus também, né, mas tu escrever o céu é azul, o sol é quentinho, a flor é bonita, não adianta, né? O cronista ele tem que quebrar o senso comum, ele tem que vir e apresentar algo diferente, né? Então muitas vezes a gente parte do senso comum e inverte a lógica, né? E isso faz com que as pessoas passem a enxergar coisas que não estão dadas no primeiro momento, né? Passa a perceber o mundo, a tua própria vida, as tuas relações com as outras pessoas a partir de uma ótica diferente, né? Agora o Roberto Ferro me trouxe uma pergunta aqui de ouvinte. Qual a diferença entre crônica e artigo? Já que nós falamos aqui em crônica, conto e mini-conto. E a diferença entre a crônica e o artigo? Até a gente já tinha tocado de certa forma neste ponto ainda há pouco, né? Eu posso falar de crônica esportiva. Eu vou estar escrevendo uma crônica jornalística, uma crônica que está mais próxima do artigo. Nessa oficina, como ela é uma oficina de escrita criativa, uma oficina com um viés literário, ela se diferencia. No momento que tu fala na crônica literária, né, ela é diferente do artigo. O artigo eu vou lá e apresento dados, é uma matéria mais objetiva, né? E na crônica o cronista coloca muito de si. Ele vai apresentar uma opinião que no artigo, em pessoal, mais direto, não quer dizer que vai ter que aparecer, né? Eu estava lembrando agora um outro aspecto que eu deixei passar aqui na questão da diferença da crônica e do conto, né? Que isso ajuda um pouco a entender essa temporalidade do texto. É uma comparação simples. A crônica é uma fotografia. Fotografou uma cena de rua, né? Ali não muda. O que está ali está gravado. Aquele tempo foi congelado, não é? Pode analisar, pensar e tudo, mas está dada aquela fotografia. O conto, ele se compara mais ao filme. Tu precisa que o tempo se desenrole, que a trama se desenrole, que o enredo caminhe, né, ao longo daquela história. Tu não sabes ainda o final da história. Então isso é um exemplo que ajuda bastante as pessoas a clarear um pouco esses limites, né?
Eu ainda estou com dúvidas com relação, não sei se quem perguntou isso também. Porque a dúvida ela é pertinente. A dúvida é pertinente porque os próprios autores têm dificuldade. Mas eu quero dizer o seguinte, não, é com relação a dúvida com relação ao que tu colocou das diferenças entre crônica, conto e miniconto. Pois não. Por exemplo, vou dar um exemplo que é uma das minhas áreas aí, que a área que eu também trabalho, que é a área esportiva. Nós tivemos, por exemplo, o Armando Nogueira, que escrevia demais, falava de forma sublime, o cara era bom demais. Mas o Armando Nogueira, ele viu um jogo, falou na fotografia agora, há poucos instantes, ele viu uma partida de futebol, eu vi a mesma partida de futebol, tu vi a mesma partida de futebol, e ele escrevia sobre aquela partida. Aí, com as palavras, que ele sempre soube jogar muito bem com as palavras, etc, etc, etc. Ele, mais ou menos, às vezes até concordava ou não com ele, porque nós vimos a mesma fotografia ou o mesmo jogo, mas a forma como ele descrevia uma partida de futebol, o comentário de uma partida de futebol, não falado, sim escrito, que era comum, tem bastante aí na internet. O que é aquilo? É uma crônica, é um comentário de uma partida de futebol, é uma crônica, ou é um conto, já que ele também, vez por outra, enfeitava aquilo, ou é um mini-conto? Como é que eu defino? Olha, isso? Pode ser... Puxando aqui para alguém muito próximo de nós, aqui que está muito próximo de nós, que para mim é o melhor que tem na área, não tem ninguém melhor que ele, que é o Rui Carlos Osterman. Então, o professor, ele vê o jogo de futebol, o mesmo que eu vejo. Se nós formos escrever o que nós vimos, ele e eu, é evidente que eu não estou nem querendo me comparar com essa sumidade, mas se nós formos escrever, ele escreve de uma outra forma, dizendo tudo o que aconteceu, praticamente, se nós comungarmos da mesma leitura de jogo, com a mesma leitura, mas ele escreve com uma outra abordagem, com outro recheio, que transforma aquilo em quê? Um comentário de jogo, uma crônica, num conto. Como é que tu define? Talvez agora depende, a gente possa... depende do texto, não é? Pode ter um conto com uma temática, lembra que eu defini ali, né? O enredo pode ser uma história de futebol. Não é história. Não, mas é isso que eu quero dizer, não é? O conto é uma história que se conta, tá? Então esse a gente já tira fora. O texto que vem narrando uma partida de futebol que aconteceu domingo passado, em que e domingo que vem ele vai narrar outra partida, embora ele coloque emoção, coloque lirismo, coloque poesia, aquilo vai mais para o lado da crônica. Tu não tens o conto ali, tu não tens um narrador, tu tens o cronista, o Carlos conto Costa. Então, a diferença é que o conto ficção, tem um narrador. Ele é mais ficção. Eu posso jogar 50 anos atrás na Espanha. Eu posso nunca ter pisado lá e estou contando uma história que aconteceu lá. Esse é o conto. Não é? A crônica, eu parto do princípio que o autor está contando algo que ele vivenciou, que ele viu, embora na crônica também exista ficção, né? Na verdade, tudo é ficção, tá? Eu tenho esse ponto de vista. Se tu colocares um modelo dentro de uma sala, vamos pegar esse... Não, a diferença que eu te coloquei... Aqui essa vamos partir de um outro ponto de vista, tá? Eu vou colocar um modelo dentro de uma sala. Tu coloca uma máquina fotográfica na mão de cada um, a mesma máquina. Estamos falando de quê? Estamos falando da técnica. Todo mundo vai apertar o botãozinho ali, né? O obturador, vai acionar o obturador no mesmo segundo. Nós vamos ter a mesma foto? Não vamos. Porque existe algo chamado ponto de vista. Exatamente. Se eu escrever um artigo policial, vai lá na rua tal, houve um homicídio.
Vai lá, fala com as pessoas, descreve o que tu vê. Por mais que aquilo não seja literatura, né, é um trabalho jornalístico, ele não vai sair igual. Se for um repórter, se for o outro. Então, esse ponto da subjetividade, ele é simples. Isso nem tem o que discutir. Cada autor é diferente. Né? Isso até me remete a uma outra questão, que é interessante, que é uma crítica que se faz às oficinas literárias de que massificam escritores. Né? Tu tem lá um mestre, um autor, né, consagrado. Eu fiz oficina em Porto Alegre com o Charles Kiefer. Né? Então, uma crítica que se fazia, todo mundo vai escrever igual o Kiefer agora. Não, ele vai apresentar alguns aspectos da técnica, da máquina fotográfica, não é? E cada um vai trazer a sua contribuição, as suas ideias. No campo das ideias não existe massificação. O autor, ideologicamente, ele tem a sua própria impressão digital. Não é? Isso ele vai colocar no seu texto. E por mais que houvesse, não há uma receita de bolo, mas por mais que houvesse, eu chegasse aqui e colocasse, olha, a crônica é assim, assim, assim. A gente tenta o máximo se aproximar desse conceito. Mas se eu conseguisse chegar ao conceito objetivo, 2 autores não escreveriam a mesma crônica, assistindo ao mesmo fato. E é isso que nos torna humanos, é isso que nos torna diferentes. E é esse olhar que eu vou enxergar um fato que vai surpreender o leitor. Porque ele não seria capaz de enxergar daquela maneira. Ou o outro escritor vai se surpreender com aquele olhar, não é? Ou eu, como leitor, vou me surpreender com olhares. É isso que torna a literatura fascinante, né? Que a gente possa olhar as fotos dos demais, não é? Sobre o mesmo fato. A intenção, quando eu citei os exemplos, era definir, porque... No caso definir as diferenças. Né, não, pode ser uma crônica sobre qualquer outro assunto. Ela pode ser objetiva, ela não ter um caráter literário, ela fica datada no jornal. Ou tem autores que vão mais por essa linha, né? Muitas vezes o Paulo Santana faz toda uma criação, né, nos seus textos, o Osterman, né? O próprio Carpinejar, né, que é poeta e cronista, gaúcho, ele tem um blog em que ele comenta esporte. Mas com pouco esses textos vão ganhando um caráter literário, podem ser juntados numa coletânea. E é literatura. O que vai ficar, só o tempo vai dizer. Né? O texto que é datado precisa passar pelo crivo, pelo teste do tempo para saber se ele é perene ou não. Né? Tem textos que ficam para trás. Né? Isso faz parte do processo. Bom, deixa eu acertar com o Jorge Alves aí, são 4h37, 21 graus e meia a temperatura. Paga a conta aí, Jorginho, a gente já volta. 4h42, a hora oficial do Brasil, 21 graus e meia a temperatura, quinta-feira, 12 de maio, nós estamos conversando com o Márcio Ezequiel, que é professor e escritor e que criou aí uma oficina de escrita na livraria Monte Cristo. Nós estávamos aqui debatendo no intervalo. Deixa eu mandar um abraço para a dona Otília, que está acompanhando o programa, como sempre. Muito obrigado, dona Otília. Sempre ligada conosco. Espero que esteja gostando aí do bate-papo.